Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma vez com o nosso podcast Papo de A a Z e hoje o podcast vai mergulhar em um tema profundo e urgente: como vivemos ou sobrevivemos em tempos marcados pela pressa, pela instabilidade e pela incerteza. E hoje nós temos o prazer de receber aqui no nosso podcast Enoque Luz, psicanalista, formado em psicologia, é palestrante e idealizador do projeto Ironia do Diálogo Psicanalítico, o IDP. Aprovado 2 vezes em revista científica, esse projeto discute a relação da modernidade líquida e o mal-estar da modernidade a partir do funcionamento da mente. Enoque, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A gente agradece a sua presença. É um prazer receber você hoje aqui e com certeza vamos discorrer bastante sobre essa modernidade líquida. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Uma boa noite. Boa noite, Azenilton. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que é uma honra muito grande poder participar desse evento e discutir a modernidade líquida, os impactos da modernidade líquida na psique humana a partir do complexo funcionamento da mente humana. Essas falas aqui serão subsidiadas por teorias de Zygmunt Bauman, o teórico da modernidade líquida, e também as teorias da psicanálise, a título de exemplo, Sigmund Freud, e também serão subsidiadas por teorias da inteligência multifocal da inteligência. Enoque, para começar, como você explicaria o conceito de modernidade líquida para quem nunca ouviu falar? Então, modernidade líquida é esse tempo que estamos vivendo com essas características, marcado pelo tempo da velocidade e algumas características da insensibilidade e alguns sintomas, por exemplo, depressão, a síndrome do pensamento acelerado, que muitas vezes é confundido com ansiedade, e isso tudo são sintomas da modernidade líquida, sintomas de um tempo que ficou acelerado demais, fluido demais. Mas antes de discorrermos sobre a modernidade líquida e a sua ambivalência, ou seja, os seus pontos positivos e negativos, vamos falar um pouco da modernidade sólida, que foi o tempo que precedeu a modernidade líquida. Então, antes da modernidade líquida, tínhamos a modernidade sólida, que era sustentada pelas certezas, pelas verdades absolutas. Não que não aconteciam revoluções, seja no campo da sociedade ou revoluções científicas. Acontecia. Mas as verdades que eram desconstruídas acontecia para outras verdades aparecer no lugar. Então, tínhamos aqui uma verdade que era substituída por outra verdade. E para falar um pouco mais da modernidade líquida no que diz respeito aos relacionamentos líquidos, que está tendo um impacto de maneira generalizada no mundo todo, permita-me falar um pouco como se davam os relacionamentos nos tempos das modernidades sólidas. Antes de aprofundar também aqui, eu gostaria de dizer que o meu lugar de fala é de um psicanalista e de alguém que estuda os grandes teóricos da ciência. Então, nesse lugar de psicanalista, quando a religião aparecer, eu discutirei a religião, mas não de dentro da religião como alguém que pertence a um grupo religioso ou alguém que tem aversão a esse grupo religioso. Eu sou simplesmente um psicanalista que faz uma análise dos movimentos e das constituições que atravessam o nosso corpo e a nossa existência. Assim como dos movimentos ideológicos.
Eu não discuto os movimentos ideológicos de dentro do movimento. Eu discuto de fora. E como alguém que é cientista, que estuda os teóricos da psicanálise e da sociologia, e como psicanalista, eu defendo o direito desses grupos ideológicos existirem, de ir e vir, e a liberdade de expressão, de dizer aquilo que lhe convém, desde quando não esteja interferindo no direito do outro. Então, há pouco mais de 2000 anos, passou por aqui, no Estado de Israel, um personagem por nome de Jesus. E existiu no tempo de Jesus um personagem, foi contemporâneo de Jesus, embora ele não conheceu Jesus, ele se chamava Saulo. E depois da morte de Jesus, Saulo, que era um judeu, ele estudou na escola de Gamaliel, ele foi um dos que mais perseguiram os cristãos naquela época. Porque ele acreditava que os cristãos estavam defendendo um herege. E em uma viagem de Saulo para Damasco, e ele ia com carta de apresentação para prender cristãos, ele caiu do cavalo, ele caiu de sua montaria, e nessa queda ele não enxergou nada, apenas isso é os relatos dos textos bíblicos. E cabe a cada um dar a sua interpretação, se é mito ou se é uma palavra de Deus. Fica a critério de cada um. E Paulo e Saulo não enxergou nada, simplesmente um personagem que apareceu para ele e ele perguntou: quem és tu, Senhor? E aquele personagem disse: eu sou aquele a quem tu persegues. Conta a história que esse personagem apareceu para Saulo e disse para ele: eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer por causa do meu nome. A partir daquele momento, Saulo foi até a cidade de Damasco. Lá ele procurou alguém que impôs a mão nos olhos dele, ele passou a enxergar, e a partir daquele momento ele passou a se chamar Paulo. Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso, ele se viu em missões e saiu do estado de Israel e foi para outros lugares, escreveu cartas para tantas igrejas, e certa vez ele foi parar no Areópago de Atenas, onde os filósofos viviam discutindo novidade. E chega Paulo de Tarso no Areópago de Atenas para falar de um Cristo ressuscitado. A fala dele não foi bem-vinda, mas alguns se converteram e acreditaram no discurso dele. Um deles foi Dionísio e Damares. E em uma das cartas de Paulo, ele deixa conselhos para todos aqueles que tiverem acesso a essa mensagem. Só que esse conselho aqui, esse conselho específico que ele diz, ele fala que não foi uma inspiração divina. Aquele conselho foi dele. Então ele está diferenciando aqui. Tem momentos que ele está escrevendo dizendo que foi um ser transcendental que inspirou ele, que chamam de Deus, mas nesse momento aqui ele está dizendo, não foi. Não foi esse ser transcendental. É eu que estou dizendo. E esse conselho dele diz o seguinte: para quem for solteiro, não casar. Que fique solteiro. E ele diz que é para livrá-los dos problemas de casados. O próprio Paulo de Tarso não casou. E ele diz também que quem for casado, não se separar. Então, aqui eu criei um contexto e eu quero dizer que, a partir dessa viagem de Paulo
na Grécia e o seu discurso no Areópago de Atenas, aonde o nome dos filósofos gregos foi, o nome de Jesus foi junto. Só que Jesus é cultuado muito mais do que todos os filósofos gregos juntos. E antes de aprofundarmos no impacto disso no Ocidente, permita-me falar um pouco dos fenômenos que constroem a subjetividade. Para essas verdades de Paulo, atravessou a existência, e temos aí como um grande marco a Grande Idade Média, que é conhecida como um grande período das trevas, onde não aconteceu grandes evoluções justamente por conta do discurso religioso. Tudo o que eu falo, tudo o que eu escuto, tudo o que eu vejo e até o que eu penso fica registrado de maneira automática no córtex cerebral. Uma vez registrado, não tem mais como deletar, não tem mais como apagar. Então, uma criança que nasce em um contexto religioso cristão escuta dos seus pais a seguinte fala, no que diz respeito às questões da sexualidade. Todo e qualquer relacionamento sexual extraconjugal, se você for solteiro, é fornicação, é pecado, você vai para o inferno. Se você for casado, é adultério, é pecado também, e você vai para o inferno. Então, a religião cristã, no que diz respeito aos desejos sexuais, ela reprime qualquer saída de alguma coisa que leve a esse comportamento sexual. E a partir de 1900, quando surgiu a psicanálise com Sigmund Freud, e ele percebeu o mal-estar na civilização a partir dos desejos sexuais reprimidos, ou seja, eu quero realizar os desejos sexuais, só que eu não posso. Por quê? Porque tem uma verdade aqui que diz que se eu realizá-lo, eu vou estar pecando e irei para o inferno. E quando Sigmund Freud questiona isso, aí foram surgindo outras teorias dentro da psicanálise, a esquizoanálise é um bom exemplo, e foram surgindo outros teóricos para aprofundar nessa questão. A título de exemplo, Michel Foucault, que esteve no Brasil 3 vezes, a última vez foi em 1985, e ele questiona essas verdades cristãs. Ou seja, eu tenho aqui um corpo docilizado por uma verdade cristã que não me permite realizar os meus desejos. Isso não existia antes da chegada de Paulo de Tarso na Grécia Antiga. Isso é uma questão, é uma moral cristã. E quem disse que o céu existe? E quem disse que Deus existe? E se ele existir, que Deus é esse que inventa o desejo e eu não posso realizar o desejo? Então, aqui começou a instalar faltas no sujeito do Ocidente. Faltas é você pensar em coisas nunca antes imaginadas. Aqui eu estou falando de um fenômeno, que é os fenômenos que constroem a subjetividade e que aprisiona um corpo, ou seja, eu não posso realizar os meus desejos, e esse corpo que é aprisionado, ele aprisiona outros corpos. Eu não somente não realizo os meus desejos, mas eu fico de olho no vizinho, eu fico de olho no meu filho, eu fico de olho em alguém da igreja, se ele está ou não dentro dos códigos morais religiosos cristãos. Se ele romper com esse código,
é motivo de escândalo. E é interessante que o meu primeiro caso clínico, ainda quando eu era estagiário, foi justamente por questões religiosas. Mais uma vez, eu queria dizer que eu, enquanto psicanalista, não posso jamais, em hipótese alguma, direcionar a decisão do sujeito que me procura. Eu vou torná-lo consciente das suas verdades, os pontos cegos das suas decisões, e a partir do momento que ele tomar a decisão, ele irá se responsabilizar pelas consequências, porque quem tomou a decisão foi ele, não fui eu. Então, ela trouxe-me uma demanda, porque ela rompeu com o código religioso cristão, no que diz respeito à sexualidade, e agora ela já se imaginava no inferno antes mesmo de ir para lá. Então, eu, no meu lugar de psicanalista, depois que lhe dei o retorno, ela chorou copiosamente. Ela chorou tanto que a sua maquiagem que ela usou no olho borrou o rosto dela tudo. E eu só fiquei quieto observando, o psicanalista ele não intervém. A gente coloca um lenço lá na mesa, e se a pessoa quiser usar, bem. Porque às vezes a pessoa não quer lenço, ela quer justamente jogar para fora, ela quer chorar, ela quer... É muito sofrimento reprimido. Então, ela chorou, e depois pegou uns lenços, limpou e falou assim: eu perdi 10 anos da minha vida. E aqui também é outro cuidado que o psicanalista tem que ter, porque como assim perdeu 10 anos? Você estava vivendo. Tinha alegrias ali, e tristezas também. E não quer dizer porque você agora assumiu um novo modo de existir que sua vida será tranquila, não. O importante é você estar o máximo possível consciente. O importante é você estar enxergando a mão que segura o chicote. Porque antes de uma análise, talvez, você sente a dor, a angústia, mas não sabe dar nome. E nesse contexto aqui de modernidade sólida, sobrou para a mulher. Na cultura machista, a mulher, ela foi vítima das maiores atrocidades cometidas pelo homem em uma cultura, como eu disse, cristã e machista. Então, a modernidade líquida aqui, agora, Zenuto, ela consiste justamente que agora eu desenhei aqui um pouco da situação da modernidade sólida para diferenciarmos a modernidade sólida da modernidade líquida. Deixa eu te fazer uma pergunta, Enoque, não atrapalhando seu raciocínio, mas, por exemplo, hoje é possível uma pessoa, um indivíduo, viver essas duas modernidades, a sólida e a líquida, em tempos atuais? Deixe-me ver aqui. Veja bem, modernidade líquida. Eu vou falar um pouco da modernidade líquida, a sua ambivalência, os conflitos que está se dando, porque aqui estamos diante de um novo modo de existir. Sigmund Freud disse o seguinte: os desejos são como um cavalo selvagem sem rédeas. Vou repetir. Sigmund Freud disse que os desejos são como um cavalo selvagem sem rédeas. Fica parecendo que ele está insinuando que precisamos colocar rédeas em nossos desejos. Alguém me perguntou: e que rédeas é essa? E eu respondi: a moral. É a moral que coloca o ser humano em condições de viver minimamente em grupo, em família, em sociedade. O fato é que essas morais aqui, que regulam os desejos, estão sendo questionadas. Ou seja, não é porque eu tenho um filho que nasceu com órgão genital, com pênis, que ele vai ser educado como um homem. Quem disse isso?
ele é o que ele quiser ser. Não sou eu que tenho que introduzir uma verdade nele que não é dele. Ele pode ser um homossexual, um bissexual. Observe aqui, Azenildo, que códigos importantes estão sendo questionados. Tudo a partir do discurso de Michel Foucault, que foi contemporâneo de Deleuze-Guattari. Como eu disse, ele já esteve no Brasil, ele faleceu no caso, mas ele esteve no Brasil por 3 vezes, e os seus discursos foi nesse sentido. E quando se fala de um processo de subjetivação, que você se torna escravo de verdades que não é sua, então, veja bem, você está numa cultura cristã. Te ensinaram sobre céu e te ensinaram sobre inferno. Para tirar isso de você, veja bem, você, por mais que não acredite em Deus, mas tudo bem, você não acredita em Deus, mas aqui agora estão questionando Deus e agora estamos aqui diante de um novo modo de existir. E segundo o discurso dos movimentos que defendem os direitos humanos, os movimentos ideológicos, serão de A a Z. Ou seja, você é homossexual, bissexual, não tem fim. Por quê? Porque os desejos também não têm fim. Os desejos que buscam a realização no corpo do outro, os desejos sexuais que buscam a realização no corpo do outro, não têm fim. E a mente é extremamente criativa para inventar maneiras de sentir prazer. E aqui estamos também diante de um outro problema. Existe um fenômeno que atua na terceira etapa do processo de interpretação do pensamento, que dá-se o nome de psicoadaptação. O senso comum chama de acostumar. Eu comprei um carro, já me acostumei com o carro. A inteligência multifocal chama de psicoadaptação, que é a incapacidade de sentir prazer ou dor diante do mesmo estímulo. Ou seja, se eu comprei uma roupa de grife em um shopping moderno e eu senti prazer a primeira vez que a usei, isso não acontecerá na mesma intensidade a segunda vez que eu usar essa roupa. E muito menos a terceira vez, a quarta ou a quinta. Então eu já vou precisar comprar outra roupa para sentir migalhas de prazer. Então o que acontece? De maneira geral, os movimentos ideológicos que defendem os direitos humanos não é muito a favor dos relacionamentos monogâmicos. E aí eu vou ter que pegar aqui uma frase de uma música de Raul Seixas, que diz: como pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber dos amores que eu tive na vida e não pude viver. Então, o que acontece? Podemos estar caindo em uma verdadeira armadilha da emoção aqui. Se não treinarmos as nossas emoções, vamos nos psicoadaptar com os relacionamentos monogâmicos e vamos romper com os códigos morais que segura um relacionamento monogâmico e vamos para outros relacionamentos, vamos para outros modos de existir. E como eu já disse, aqui não tem fim. Definitivamente não tem fim. E aí, como diz Maria Rita Carroll em seu livro O Tempo e o Cão, o desejo ele viaja em direção a um território vazio. Vou repetir. O desejo viaja em uma direção a um território vazio. Então, você só deseja aquilo que você ama. Porque você não deseja o que você não ama. E se você deseja, é porque você não tem. Mas depois que você tem, você não ama mais. Porque você tem. Então, como eu disse, quando você realiza o seu desejo,
o máximo que você vai sentir é um pouco de alegria, talvez por pouco tempo. O fenômeno da psicoadaptação não deixará você sentir prazer ou alegria por muito tempo. E aí você terá que partir para outros modos de existir. E aí, tentando responder sua pergunta, porque aqui a gente tem poucas verdades, poucas respostas e muitos questionamentos, isso está gerando um conflito, inclusive nos discursos políticos. E tem os que tentam preservar, de alguma maneira, esses códigos que deixam a sociedade mais organizada, e tem os que querem romper com os códigos para realizar os seus desejos. Isso gera conflito, e por isso que a gente, enquanto psicanalista, a gente está aqui aberto para escutar ateu, escutar os que defendem os direitos humanos que pertencem ao movimento ideológico, e que, na minha humilde opinião, os discursos desses personagens, mais uma vez, eles têm todo o direito de dizer o que disse, de existir enquanto grupo, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Mas eu percebo um discurso de pessoas ressentidas. Ficaram muito tempo presas ou presos em um discurso docilizador de corpos, e quando se libertaram, estão com essa raiva, com essa indignação contra o discurso religioso cristão. Por isso é comum você procurar na internet e ver vídeos das pessoas rasgando páginas da Bíblia, colocando na boca e cuspindo como se estivesse simbolicamente vomitando a palavra de Deus. E isso é muito assustador para o cristão, que também tem o direito de existir e de acreditar no que ele bem quiser, no que ele bem entender. Então, eu percebo aqui um conflito muito grande. Eu entendo os conservadores, eu entendo o que eles querem dizer com o modo de existir deles, embora eu possa eventualmente não concordar, e eu entendo também o discurso dos que defendem os direitos humanos, embora eventualmente eu possa também não concordar, mas eu entendo, eu compreendo, e eu, enquanto psicólogo, enquanto psicanalista, não posso hastear a bandeira de nenhuma religião, nem de nenhum movimento ideológico, mas estou pronto para escutar tanto um quanto o outro. Enoque, você falou sobre Zygmunt Bauman. Talvez seja hoje um grande desafio do mundo contemporâneo a questão do tempo, né? A fluidez do tempo. E sobre essa questão, te faço uma pergunta. Como isso conecta com a percepção acelerada do tempo que temos hoje? A gente tem a sensação de que não tem mais tempo. Então, o tempo, a modernidade líquida, o tempo da velocidade. Raul Seixas, ele diz assim: a frieza do relógio não compete com a quentura do meu coração. Vou repetir: a frieza do relógio não compete com a quentura do meu coração. Querendo dizer, esse tempo da velocidade, ele não dialoga com o meu tempo. E para tentarmos explicar esse fenômeno que está se dando na modernidade líquida, eu vou ter que trazer aqui algumas coisas ainda de um passado não tão distante. Eu conheci alguém que foi criado em um contexto na década de 70, quando ele tinha 10, 12 anos de idade, e o meio de tecnologia mais avançado que ele tinha era um rádio. E ele ficou sabendo que alguém tinha comprado uma bicicleta. O contexto era de zona rural. E antes de ele ver a bicicleta, ele viu o rastro da bicicleta. E ele ficou fascinado. E ficou andando pelas estradas, seguindo o rastro da bicicleta. Hoje, qualquer criança
em meia hora de acesso à internet no celular, ele tem mais informação do que esse adolescente em sua infância e adolescência todinha. E isso é interessante porque ainda também no ano de 2006, quando estudei a segunda série do ensino médio, eu tive aula com um professor de filosofia, o nome dele era Tertuliano. E em 2006 foi quando uma empresa telefônica construiu na cidade de Barra da Estiva a primeira torre. E em uma de suas brilhantes aulas, ele disse para a turma: sem demora, vai surgir alguém dizendo: não sei como foi que eu vivi sem isso aqui esse tempo todo. Não passou muito tempo e essa mesma sociedade definitivamente não consegue viver sem celular. O celular é uma extensão do seu corpo, o celular é uma extensão da sua vida. E essas indústrias de tecnologia que usam mecanismos da psicologia, bem como da neurociência, para criar uma dependência do sujeito nesses aparelhos tecnológicos, a título de exemplo no Instagram, na rolagem infinita, que é a mesma técnica que se usa nos caça-níqueis, ou seja, você em uma jogada ganha um pouco de moeda, na outra não ganha nada, depois você ganha um monte de moedas. Isso aqui te deixa o tempo todo querendo saber o que vai vir depois. Quem sabe não vai vir um monte de moeda? Quem sabe eu não vou ficar rico? Então a rolagem infinita ela tem essa finalidade. O que vem depois? O que vem depois? E aí você fica simplesmente o dia todo na rolagem infinita. E quando você não está na rolagem infinita no celular, você está pensando o que você está perdendo no celular. E aqui eu terei que recorrer mais uma vez a alguns fenômenos que atuam nos bastidores da memória e que são fenômenos universais, desde o mais inteligente dos homens ao mais iletrado, desde o menos favorecido ao milionário, são fenômenos universais. Os fenômenos que constroem os pensamentos são universais. Os pensamentos é que são diferentes. Então, existe um fenômeno chamado autofluxo da memória. É o mesmo fenômeno que produz os sonhos quando estamos dormindo. E quando estamos acordados, é o fenômeno que produz os devaneios. Viajamos no mundo das ideias enquanto dirigimos, enquanto navegamos na internet, enquanto conversamos com alguém. A diferença no sonho é que no sonho você não tem o sistema sensorial ativo para te diferenciar essas fantasias do mundo real. E você fica inserido no sonho. Por isso que você vive aquela loucura toda. E quando você acorda, você não vê a hora. Se foi um pesadelo, por exemplo. E quando estamos acordados, a gente está de olhos abertos, por exemplo, para diferenciar. Olha, eu estou viajando no mundo das ideias aqui, mas a realidade é isso aqui. Embora tem pessoas que criam fantasias, na maioria das vezes, fantasias angustiantes, tristes, ruminando o passado e gravitando em torno de problemas do futuro que sequer vai existir, e se existir não acontecerá do jeito que você imaginou. E a pessoa sofre como se esse problema fosse acontecer. Você só estava fantasiando. Enfim, esse fenômeno autofluxo da memória deveria ser o fenômeno que mais deveria contribuir para uma fonte de entretenimento, para sermos criativos, não somente nas nossas relações com nossos parceiros, com nossas parceiras, mas também com os nossos filhos, com os nossos amigos e principalmente com nós mesmos, desenhando planos e projetos para o futuro. Mas a indústria da tecnologia, por exemplo, está destruindo a nossa criatividade, bombardeando-nos de informações a todo instante, na maioria das vezes desnecessária, e esses estímulos, esses hiperestímulos, estão
acelerando os pensamentos e estamos tendo uma percepção distorcida do tempo. Ou seja, você fica muito mais aqui gravitando em torno de pensamentos acelerados, síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, pensar demais é uma bomba contra a qualidade de vida. Você acha que está faltando um pouco de pausa para a gente? Então, está faltando, eu usaria a palavra desacelerar os pensamentos. Estamos precisando tem uma música que fez sucesso com Sandy Júnior, que diz assim, pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, um amigo de verdade. Nessa sociedade tão carente de amigos, eu acho que a gente precisa de mais tempo para cultivarmos as nossas amizades. Como falamos dos relacionamentos líquidos que está gerando um ponto cego aqui e que a sociedade não está percebendo. A sociedade não está percebendo e eu não sei dizer se quando perceber, se já não será tarde demais, porque com os relacionamentos líquidos e com esses questionamentos das verdades que nos colocavam em relacionamentos monogâmicos, questionando isso aqui, então partimos para relacionamentos homossexuais. Mais uma vez, cada um tem o direito de fazer o que bem quiser da sua vida. Mário Sérgio Cortella tem uma fala que diz assim, a vida é sua, estrague-a como quiser. Então, estamos vendo as estatísticas mostrarmos que está tendo mais casamento homossexuais do que casamentos de heterossexuais. As estatísticas mostram também que os casais estão tendo cada vez menos filhos. E o questionamento que eu faço é, será se nós, enquanto sociedade, estamos preparados para isso? Vou repetir, será se nós, enquanto sociedade, estamos preparados para isso? A solidão é um dos grandes problemas da modernidade líquida. Existe uma diferença entre solidão e solitude. O ser humano não está suportando a solidão, está colocando objetos inanimados no lugar de um filho e se relaciona como se fosse um ser que tem vida, um ser que foi gerado por ele. Isso aqui está no campo do delírio. Então, o que acontece aqui com essa aceleração do tempo, com esses problemas da modernidade líquida e com essa questão, né, de desacelerar os pensamentos, sabe? E aqui eu gostaria de fazer um convite para as pessoas, quem ainda não fez e quem ainda não teve a oportunidade, faça uma análise. Todos os meus pacientes, né, quando não diz com essas palavras, nas entrelinhas das suas lágrimas, é isso que eles querem dizer. Né? Então, é comum as pessoas que fazem a análise dizer, perdi 3 anos da minha vida, perdi 10 anos da minha vida, perdi 5 anos da minha vida. Ou seja, a pergunta que eu faço é, o que você anda fazendo da sua vida? E aqui, a partir do momento que a gente observa e mapeia a modernidade líquida, com seus problemas e com suas alegrias e tristezas, e um dos problemas é essa questão da aceleração, da conectividade, já se fala em intoxicação digital. Então, o que acontece? Pessoas que procuram psicanalistas e psicólogos para resolver essa questão de dependência das redes sociais, tem gente que perde a infância e a adolescência todinha navegando na internet. Já existem mecanismos que a inteligência artificial está colocando que você simplesmente se relaciona afetivamente com uma pessoa, com um personagem que você cria. Você cria um personagem como você desejar e se relaciona porque esse personagem vai dizer para você o que você quer ouvir. Inclusive, você pode usar uma foto que você tem para a inteligência artificial criar um personagem.
Aí eu fico imaginando quando esse personagem for desinstalado, as pessoas vindo procurar um psicanalista porque está sofrendo, porque a pessoa com quem se relacionava na inteligência artificial desapareceu. Você acha que nessa situação, a questão da insegurança que pode estar passando pela sociedade está levando para esse caminho? Essa questão de talvez o medo mesmo de se relacionar com outro ser humano. Eu gostei da pergunta e muito pertinente. E aí eu teria que recorrer a um livro de Leandro Carnal, O Dilema do Porco-Espinho. O porco-espinho, né? Tem esse animal com seus espinhos que vivem em uma região fria. E por esse animal ter espinhos, eles não podem se aproximar um do outro porque o espinho de um incomoda o outro. Mas se eles não estiverem próximos um do outro, eles vão morrer de frio. Então, por isso que o dilema do porco-espinho, porque ele fica nesse dilema. Se eu me afastar, eu morro de frio. Se eu me aproximar, o espinho do outro me incomoda, apesar do calor dele que me aquece. Então, o que acontece? Nós, seres humanos, enquanto espécie, somos extremamente complexos. Somos tão problemáticos que, quando não tem problema nenhum, a gente inventa um problema e sofremos por esse problema. Então, o que acontece? Acredito que, a partir dos textos de Zygmunt Bauman e tantos outros autores como Leandro Carnal, os sujeitos, os personagens da modernidade líquida, que cresceram sem grandes habilidades sociais, viciados em fazer amigos virtuais e deletá-los quando esse postar alguma coisa que ele não gosta, um partido político, por exemplo. Ah, ele é desse partido, então não quero, eu deleto. Sendo que na vida real não é fácil construir uma amizade e também não é fácil deletar uma amizade. Não existe isso. Existe sofrimento. Existem habilidades sociais para se aproximar de alguém, investir nessa amizade, e precisa de tempo para provar que é amigo, e caso venha romper com a amizade, existe sofrimento. Então, para mim é muito mais cômodo me relacionar com um personagem criado pela inteligência artificial que vai falar o que eu quero escutar e não o que eu preciso escutar, e o que eu preciso escutar nem sempre é o que eu quero escutar. Então fica mais fácil aqui. Fica muito mais fácil você adotar um cachorro como filho. E aqui, o que acontece? Sobre os maus tratos que os cachorros vêm sofrendo por parte daqueles que os adotam como filho, eu deixo para pessoas com propriedade falar, como, por exemplo, o biólogo Henrique e tantos outros, vou repetir, que estão maltratando os seus cachorros, tratando-os como bebês. Cachorro não quer ser tratado como bebê, cachorro não quer ser tratado como gente, cachorro não gosta de shopping, cachorro não gosta de ser beijado, cachorro não gosta de muito carinho, porque ele é de outra espécie. Então, o que acontece? Só que o cachorro não entende o que a gente fala. E o cachorro não, nem se entendesse, ele não ia falar o que a gente disse para ele. Ele teria que aprender a língua portuguesa. Isso é extremamente complexo, que nem a teoria de Charles Darwin, no ápice do seu produção intelectual, consegue imaginar um cachorro aprendendo a língua portuguesa para sair por aí falando o que você disse para ele. Então é óbvio que o cachorro não vai te frustrar. É óbvio que o cachorro não vai te decepcionar. Você tocou num ponto interessante sobre a questão da frustração, da decepção. Isso está muito evidente hoje, nos tempos atuais. As pessoas se cobram muito e também são muito cobradas. Talvez isso explica essa aproximação
com, com os animais, como você citou, para criar o cachorro como um bebê e não de fato um bebê, ou ter um relacionamento virtual com uma inteligência artificial ali criada para só elogiar e não chamar atenção para, de fato, o mundo real. O mundo real, ele é difícil. E você precisa de um mecanismo de escape para sobreviver, para suportar a realidade. Esse mecanismo pode ser as drogas, pode ser uma religião, ou pode ser a própria loucura. A pessoa, quando não suporta a realidade, parte para o mundo imaginário para nunca mais voltar. E não suportou a realidade. Então, eu queria associar essa pergunta sua a um outro fenômeno que está se dando na modernidade líquida e que Bauman fala muito no livro Cegueira Moral, onde ele fala do diabo a pessoas comuns e sensatas. Ele colocou as pessoas comuns, sensatas, e aqui vou acrescentar por conta própria, o cristão, no lugar do diabo. E ele fala isso em um contexto de insensibilidade. Ele fala que a insensibilidade é o novo mal da modernidade líquida. Ela não está confinada às guerras. Ela está no sujeito que vai para a igreja e que se curva de joelhos diante de um personagem que disse para amar o próximo na mesma proporção que você se ama. E quando ele sai da igreja, eu nem vou citar das dores invisíveis do ser humano, como depressão, ansiedade ou ideação suicida. Vou falar das dores que a gente enxerga. A gente está assistindo as crianças morrerem nos campos de guerra como se estivéssemos assistindo filmes de Hollywood. A gente está vendo as crianças morrer de fome pelas sarjetas e isso não nos incomoda. Isso é extremamente assustador. E você observe os grandes males da modernidade. Aqui eu já estou indo para as dores invisíveis, como depressão e pessoas com ideação suicida. Ou seja, a pessoa com ideação suicida talvez está esperando um bom dia seu e você, com sua insensibilidade no tempo da velocidade, buscando ter e não ser, acertando no trivial e errando no essencial, não percebeu o seu amigo com ideação suicida. Não percebeu o seu amigo que te convidou com voz embargada para comer uma pizza. Ele não queria a pizza, ele queria a sua companhia. Mas você estava ocupado demais. E aqui eu posso até citar Maria Rita Carroll na introdução do seu livro O Tempo e o Cão, onde ela fala que estava em um trânsito, ela estava em um trânsito e ela atropelou um cachorro. Ela atropelou um cachorro, mas o fluxo do trânsito não permitiu que ela parasse o carro para socorrer o cachorro e pelo retrovisor ela viu o cachorro entrar no mato. Foi a partir desse acontecimento que ela teve um grande insight de escrever o livro O Tempo e o Cão, que tem a ver também com essa nossa conversa aqui. Olha como o título, O Tempo e o Cão. Então, ela fez a seguinte reflexão, que no tempo da velocidade estamos atropelando definitivamente as pessoas. Mas, por estarmos no tempo da velocidade, não temos tempo para socorrer essas pessoas. E aí, associado isso à insensibilidade, que é a incapacidade de perceber o outro, e aqui, essa percepção eu tive ainda no curso de psicologia. É interessante, né? Um curso insuspeitável, mas que eu percebi uma turma extremamente agressiva e violenta, praticando o fenômeno bullying. Presenciei alunos chorando copiosamente na sala de aula, ninguém lhe perguntou o que acontecia. E esse aluno,
ele ficou indignado. Como pode uma turma de psicologia falar isso e se comportar dessa maneira? E foi então que esse aluno teve um insight a partir das leituras dos livros que ele que ele vinha lendo. A insensibilidade é inconsciente ao sujeito. Ou seja, ele é insensível, mas ele não sabe que é insensível. Ele não percebe o outro e não sabe que não percebeu. Por quê? Porque é insensível. Se ele percebesse, ele está vendo. E aqui, observa o tamanho do problema que estamos aqui no século XXI. A rapidez do mundo, Enoque, você trouxe essa questão aí da escritora que atropelou o cachorro, muda a forma como nós percebemos, né? Como nós nos percebemos. O eu líquido está mais estável? Então, o eu, não somente o eu, mas como a inteligência, ainda é muito questionado isso aqui. E quando se fala eu, quando se fala de inconsciente, estamos falando de um discurso que está próximo da psicanálise. E a psicanálise também é muito questionada no que diz respeito à ciência, não é? Por quê? Porque um neurocirurgião, por exemplo, não consegue dissecar um cérebro e encontrar um inconsciente lá no cérebro. Não encontra. A teoria da psicanálise ela é uma metáfora para explicar aquilo que a medicina não dá conta. A psicanálise ela é o resto da ciência. E o resto não como algo que tem que ser jogado fora. Vamos ver o que tem aqui nesse resto. Então, quando a medicina se cala, não sabemos da explicação, viemos até aqui, é aqui que começa a psicanálise. É a pessoa com problemas cardíacos, é a pessoa com dor de cabeça, é a pessoa com problema de gastrite, é a pessoa com nó na garganta, aperto no peito, sudorose, queda de cabelo, que vai no médico e o médico diz, não tem nada. Pronto. Se o médico diz que não tem nada, então você tem que procurar um psicanalista. Então, você tem que entender o eu como uma instância que é sustentada por fenômenos inconscientes. É no inconsciente que está a riqueza, o segredo da psique humana. Sigmund Freud fala que os territórios conscientes da memória é simplesmente a ponta do iceberg. A complexidade está aqui, embaixo, submersa. Mas não quer dizer que o eu não seja complexo e que não mereça ser estudado. E diante da sua pergunta, eu gostaria de fazer um convite para as pessoas a se questionarem mais as suas verdades e as suas decisões, porque a partir do complexo funcionamento da mente humana, posso lhes afirmar com certeza científica. O que entendemos de liberdade está em um curto espaço em você escolher em qual prisão você vai se enfiar. Em qual prisão você vai se colocar. Quando você, Azenildo, me fez o convite para participar desse podcast, a sua liberdade estava aqui nesse curto espaço entre me fazer o convite e não fazer. E você ficaria preso pelas consequências das suas decisões. A partir do momento que eu recebi o convite, a minha liberdade consistia em um curto espaço em aceitar participar do podcast ou não aceitar. E a partir do momento que eu decidisse, eu ficaria preso pelas consequências da minha decisão. E temos que tomar cuidado para, ainda nesse curto espaço aqui que eu venha decidir alguma coisa, eu não ser influenciado por vozes que estão aqui no inconsciente. Vai por aqui, vai por aqui. Então, eu convido o indivíduo a refletir mais sobre as suas verdades que você anda defendendo e que talvez esteja te angustiando e que talvez lá no fundo nem você acredita tanto assim, porque o cálice das consequências da sua decisão
Só quem vai beber, só quem irá experimentar será você, e não eu. Nock, a gente está falando muito sobre a questão da liquidez, né, da modernidade líquida. É possível, mesmo na modernidade líquida, mesmo vivendo nessa escassez de tempo e na ausência do eu, é possível guardar um lugar sólido lá no fundo? Então, essa pergunta sua, ela se dá no quarto momento da clínica de psicanálise, porque desde Sigmund Freud, a psicanálise já passou pelos seus momentos, pelas suas evoluções. Estamos no quarto momento. Então, nesses tempos de incerteza, o sujeito, na clínica de psicanálise, o psicanalista tem que identificar a angústia, porque a angústia aponta para uma verdade, e eu não sei, o sujeito que tem angústia sabe. E para ele suportar isso é muito difícil. E depois desse momento, existe o rompimento com o grande outro, porque o sujeito chega na clínica falando do pai, da mãe, do irmão, do amigo. Sim, mas só que quem está em análise não é o pai, mas a mãe, nem o amigo, é ele. Então ele começa a jogar para fora esse grande outro, até ele chegar em um personagem que é ou deveria ser o personagem mais importante da vida dele, ele mesmo. E nesse momento ele diz, eu quero falar um pouco de mim. E quando ele começa a falar dele próprio, chega um momento que se esgota os recursos verbais. Esgotou. Pronto. Quando chega nesse esgotamento dos recursos verbais dele falar dele próprio, ele vai inventar alguma coisa para ele e apostar nisso, como se fosse um jogo mesmo. Você, quando faz uma aposta no jogo, você não aposta para perder, você aposta para ganhar. Então, nesse tempo de incerteza, ele inventa alguma coisa para ele e decide como se fosse uma aposta, sabendo que ele pode perder ou pode ganhar. E aí entra essa questão da responsabilidade. Ele inventa, aposta e se responsabiliza pelas consequências. Essa conversa nossa aqui, ela entrou em temas profundos desde o início. Daria para aprofundar em cada um dos temas aqui abordados. E nesse tempo de fluidez, de modernidade líquida, onde as pessoas estão passeando pela superficialidade, não estão mergulhando em camadas mais profundas da inteligência, da psique humana, diante da sua pergunta, é possível, sim, a pessoa saber pelo menos quem ele é. Isso demanda investimento de tempo e, por que não, dinheiro. E talvez, e eu ousaria dizer, que é o que o ser humano na modernidade líquida mais deveria fazer investimento, seria encontrar sentido para a sua existência, que apesar de bela, é breve, e é muito triste viver sem sentido de existência. Quem não tem sentido de existência não suporta as grandes dificuldades. Qualquer coisa os abate. Então, o capitalismo, o sistema de maneira geral, está ensinando as pessoas a encontrar sentido de existência no dinheiro. Eu vou trabalhar para ter dinheiro e ficar rico. E como se não bastasse, estamos assistindo não somente os milionários, mas também os famosos, vindo se apresentar dizendo que está sem sentido de existência e que a vontade que está tendo é de morrer. A pergunta que fica diante da situação é: se o que eu tenho desaparece, e eu?
Então, eu gostaria de fazer um convite aqui para as pessoas também, a cada um que está assistindo essa live, para, primeiramente, investir na pessoa mais importante da vida, que é, como eu disse, ou deveria ser você mesmo, e que esse investimento em você mesmo venha se refletir na sociedade, na forma de uma pessoa agradável, na forma de uma pessoa que saiba fazer amizades. E se você tiver amizade, se você tiver amigo, a um que seja, cuide bem dele, porque o tempo da modernidade líquida que está trazendo como uma de suas características a solidão está adoecendo a humanidade. E quem tiver amigo terá grande chance de não precisar de um psicanalista. Enoque, diante dessa última afirmação sua, você, com sua experiência, você considera que a psicanálise é a resistência para tudo isso que está acontecendo no mundo? A psicanálise ela é elitizada, Azenildo. A psicanálise, ela, não somente por conta da dedicação aos estudos, mas nós, psicanalistas, temos que ter um supervisor e precisamos ter a nossa própria análise. Quando eu saí do curso de psicologia, eu já saí com 2 anos de análise. Estou falando aqui de um investimento que hoje ultrapassaria R$150 mil. 2 anos de análise. E por que eu estou dizendo isso? Porque se precisamos de tempo e dedicação para estar continuamente estudando, participando dos grupos de estudos, nós psicanalistas temos os grupos de estudos entre os psicanalistas, seja online ou presencial, precisamos ter nossa própria análise, porque temos que estar bem resolvido para escutar o outro, e temos que ter a supervisão, porque quando eu não der conta de uma demanda que me é apresentada, que chega na minha clínica, eu tenho que levar essa demanda para o supervisor e eu pago para isso. Então, por isso que é caro fazer uma análise. Então, o que acontece? Quem tiver o privilégio de fazer uma análise, porque aqui existem 2 dificuldades para quem se propõe a fazer uma análise. A primeira é a questão da própria resistência da pessoa. Ele não sabe o que é, ele não sabe como funciona. O desconhecido gera medo. Né? Palma fala que o medo mora no escuro da fazenda depois da cerca. Né? Não é o escuro, é porque o escuro abriga o desconhecido. Eu tenho medo do desconhecido. Depois que você vê aquilo que estava oculto pela noite, ainda que seja um dragão de 7 cabeças, você encontra coragem para lutar com esse dragão. Estou falando aqui metáfora que seria os grandes problemas da vida. Então, o que acontece? Quem tiver o privilégio de vencer esse preconceito, conceito pré-formado, eu vou fazer uma análise, vou me submeter a uma análise. E ter o privilégio também de encontrar um profissional à altura da sua demanda. E ter condições financeiras para iniciar e manter uma análise. Ele terá um encontro com ele próprio e o espaço de uma análise no divã é um lugar onde o tempo não conta, independente do tempo de duração da sessão. É um lugar onde o tempo não conta. Então, as pessoas chegam na clínica, as pessoas chegam para fazer sua análise e elas não sabem direito o que está acontecendo com ela. Elas não sabem falar de si. Olha que loucura, a gente sabe tanto falar do outro, do vizinho, e a gente não sabe falar de nós mesmos. Então, com a ajuda do psicanalista, principalmente com perguntas para direcionar ele em direção a ele próprio, e isso aqui
varia de sujeito a sujeito. Uns já conseguem, na primeira sessão, jogar para fora o que está sentindo. Outros demoram um pouco mais. Teve um caso do meu professor de psicanálise, Pedro Roberto Ivo das Neves. Ele disse que ele escutou um adolescente quase um ano. E ele sem falar absolutamente nada. Vinha uma sessão, o adolescente falava, e ele quieto. E foi assim por quase um ano. Até que um dia o adolescente perguntou: "Você não vai falar nada?" Pronto. Nesse momento aqui, o adolescente ofereceu uma abertura para o psicanalista vir com a fala dele, vir com as falas. E é interessante que, se ele não tivesse a técnica e os conhecimentos necessários, ele iria falar antes do tempo. Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, ele disse que as palavras ditas no momento certo são como maçãs de ouro. Se ele falasse qualquer coisa antes do adolescente oferecer essa abertura, oferecer esse espaço, o adolescente não ia escutar. Então, a psicanálise é sim um espaço de resistência ao tempo da velocidade na modernidade líquida. Enoque, o papo está maravilhoso, muito bem suas colocações, e como você falou, você trouxe temas profundos e que poderia discorrer muito mais, mas infelizmente nosso tempo é curto, né? A gente sabe da sua agenda cheia e você tirou esse espaço para participar hoje com a gente. Mas antes de da gente ir aqui para o nosso final, eu gostaria de ouvir de você o seguinte: o que você recomendaria para quem está nesse processo tão acelerado, o que você recomendaria um encontro com si mesmo? Alguém que acordou, voltou à lucidez e quer desacelerar. Qual seria, assim, a orientação que você daria para essa pessoa? Então, diante de tudo que foi apresentado, sem sombra de dúvidas, seria, como eu já disse, investir naquilo que o dinheiro não compra. Augusto Cury diz que tudo que tem preço é barato. Só o que não tem preço é realmente caro, e quem não ter será um miserável, mesmo sendo um milionário. Nesse primeiro momento, eu acho que seria interessante as pessoas terem consciência da modernidade líquida, porque fomos inseridos nesse tempo e nem nos percebemos. Então, a partir desse momento da tomada de consciência, né, desse tempo e como isso está atravessando a nossa existência, né, inventar um modo de existir para você, colocar sentido de existência em sua vida e fazer essa breve existência valer a pena enquanto dure. Muito bem. Enoque, o podcast agradece sua presença aqui. Você trouxe colocações e temas interessantes, fez um paralelo para explicar muito bem sobre a questão hoje da modernidade sólida também, da modernidade líquida. O podcast agradece a sua presença. Tenho certeza que nós vamos ter outra oportunidade de tratar um tema mais específico e aprofundar nesse tema. Só temos a agradecer e passo para você deixar suas considerações finais e para você falar um pouco também do seu projeto, do IDP, para você falar um pouquinho para a gente como é esse projeto e como você desenvolve ele. Muito obrigado por sua presença. Eu quem sou grato pela oportunidade, Azenilton. Conseguimos aqui, como você disse, aprofundarmos em questões não somente complexas, mas também delicadas. Mas tomamos os devidos cuidados de entrar nesses assuntos e em outras oportunidades aprofundaremos, sem sombra de dúvida, sempre com discussões a partir da psicanálise.
O projeto Ironia do Diálogo Psicanalítico foi por mim idealizado e realizado, e foi 2 anos de trabalho em campus, e consistia em me aproximar de pessoas que eu jamais tive algum contato, e aí eu tive que desenvolver habilidades, né, e técnicas para saber me aproximar, como, por exemplo, tinha que ser em ambientes públicos, onde as pessoas se sentiam seguras, seja em praça, seja dentro de ônibus, ou seja no espaço universitário. E, em um primeiro momento, a ideia não era para ser um projeto. Isso era uma prática minha. Só que, diante dos conflitos que foram aparecendo e o sucesso desses encontros, eu pensei em transformá-lo em um projeto. E aí fui buscar, né, na história da filosofia e da psicanálise quem fazia isso, e aí encontrei Sócrates com o projeto dele Ironia Maiêutica, e aí eu coloquei, em vez de ironia maiêutica, eu coloquei ironia do diálogo psicanalítico, porque foi um projeto de Sócrates adequado à modernidade líquida. E o sucesso se deu por tantos encontros e conversas que não somente a pessoa a quem eu encontrava se beneficiava com isso, mas também contribuiu de maneira significativa para a minha formação. O caso mais marcante do projeto Ironia do Diálogo Psicanalítico foi quando eu me aproximei de alguém saindo da universidade em direção ao centro, e quando chegou no centro, em 20 minutos de conversa mais ou menos, eu me despedi dela e agradeci. Falei, muito obrigado por existir. Ela falou assim, por que você está falando isso? Eu falei assim, porque a luta da mente para conseguir um pouco de paz é incessante e interminável. Ela falou assim, você tem um WhatsApp? Eu falei, tem. Ela falou assim, você me passa? Passei. E durante a semana ela entrou em contato, marcou um segundo momento. Nesse segundo momento, em mais de 3 horas de conversa, teve um momento que ela me disse, se existe Deus, foi Ele quem colocou você na minha vida aquele dia, porque aquele dia eu estava indo para casa me suicidar. Então, o projeto Ironia do Diálogo Psicanalítico, que fará parte não somente das minhas palestras, dos meus cursos e projetos que eu tenho, que será, sem sombra de dúvida, o meu projeto de vida, sem sombra de dúvida, uma das possíveis soluções para tantos conflitos que estão se apresentando na modernidade líquida. Enoque, para quem quer acompanhar o seu trabalho, você costuma divulgar alguma coisa em redes sociais? Sim, eu tenho meu Instagram, Enoque Luz, underline, psicanalista. É a rede social minha mais ativa, mas em breve eu terei também meu canal no YouTube, onde eu estarei discutindo não somente livros que eu leio, mas também fazendo análises de filme a partir de teorias da psicanálise. Muito bem. Enoque, mais uma vez, meu muito obrigado. Com certeza, o podcast está de portas abertas. Assim que tivermos uma nova oportunidade, eu vou te convidar novamente e tenho certeza que você vai nos atender para a gente trazer outros temas e aprofundar mais nessa modernidade líquida que todos nós vivemos e precisamos, em um momento ou outro, acordar. Muito obrigado mesmo, um abraço, o podcast te agradece. Tenha uma boa noite, tudo de bom para você, fica na paz. Obrigado, eu que sou grato. Boa noite. Aos nossos ouvintes, o meu muito obrigado. Curta e compartilhe esse podcast, está muito interessante. Hoje a gente teve o prazer de receber aqui Enoque Luz, psicanalista, que trouxe uma abordagem sobre a modernidade líquida, que traz os conhecimentos e estudos de Zygmunt Bauman.
A todos uma boa noite, fica na paz e até o nosso próximo episódio.